começar a estudar redação para o Enem 2024, a gente sabe que tem muita informação disponível, várias pessoas falando sobre redação, não sabe como começar, quem seguir, você fica mais perdido do que ficar achado com essa profusão de informações. Então, neste vídeo, eu vou te mostrar 7 passos concretos, detalhados, para você começar a estudar redação para o Enem 2024 e conseguir, sim, a sua nota 1000. E eu vou contar, tem muita gente quando fala assim, vou tirar 1000. Muita fala assim, não é pra mim, 1000 na redação é muito difícil. Monstro, quanto mais você ficar achando que é difícil, mais vai se tornar difícil. Agora, se você entender cada um dos 7 passos que eu vou passar para você, você vai começar no final do vídeo a entender, caramba, não é tão difícil assim não. É porque quanto mais pessoas acham que é difícil, menos pessoas tiram 1000. Isso gera um ciclo vicioso. Mas vou te mostrar aqui os 7 passos, tá? Ó, sem dúvida, os passos mais importantes dessa lista são os passos 6º e 7º, tá? Como começar a estudar redação para o Enem 2024? A gente viu que o tema da redação do último Enem foi brabo, né? Foi difícil, foi imprevisível. Então você já tem que começar a estudar redação com a sua cabeça para não tentar acertar tema. Antigamente, lá do jeito antigo, como a gente estudava, lá em 2009, as pessoas estudavam tentando acertar o tema. Só que agora a gente viu que não adianta você tentar ficar nessa de acertar o tema, porque o tema ele sempre vai ser imprevisível. Mesmo que você acerte o tema, você não vai saber escrever, porque se você ficar naquela de acertar o tema, e beleza, acertou, e agora? Como é que faz? Qual o argumento que usa? Quais são as estratégias argumentativas? O que são lacunas argumentativas? Meu Deus, não sei, calma! Ó, primeiro passo é entender que a redação tem 2 partes, tá? Redação, monstro, ela sempre vai ter 2 partes. Quais são as 2 partes? Forma e conteúdo. Primeiro passo do mundo é você entender em quantas partes se separa uma redação. Eu separo uma redação em 2 partes, forma e conteúdo. A forma são as estruturas de cada parágrafo, estruturas sintáticas, os conectivos que você usa. Beleza? Perfeito. O conteúdo são os repertórios que você mobiliza e os argumentos que você usa. Perfeito. Cara, isso aqui vai te dar uma clareza brutal. Forma e conteúdo, tá? Primeira coisa, eu vou te fazer uma pergunta agora. Você vai começar a estudar pela forma ou pelo conteúdo? Pensa comigo, pensa, não responde qualquer coisa. O cara, quando vai te vender uma casquinha lá no McDonald's, na hora que ele vai pegar a casquinha, ele primeiro pega o sorvete ou ele primeiro pega a casquinha? Se ele pega primeiro o sorvete, ele não tem onde colocar o conteúdo, que é o sorvete, vai botar na mão dele? Não, que a mão dele seria a forma. Então, a primeira coisa para eu me preocupar é a forma da redação. Estrutura, conectivos, é a primeira coisa que você tem que estudar, a forma. Não comece estudando conteúdo, comece estudando a forma. Então, comece estudando a forma da redação. E a forma da redação, ela se divide em, já te falei, em estrutura e conectivos. Para ver as estruturas, você vai entender o que são estruturas. E as estruturas, elas se dividem em 10 passos. Eu não vou complicar a sua vida não, tá? Em 3 partes. Quais são as 3 partes? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Perfeito. Ok. A estrutura, ela tem 3 etapas. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ótimo, lindo, perfeito. Aqui, entenda uma coisa. Dentro da introdução, eu também tenho estruturas menores, tá? Aí agora, eu vou entrar numa parte do vídeo que muita gente vai dizer assim, é muito complicado, não vou ficar. Mas se toda vez que você encontra um vídeo que o cara do vídeo fala alguma coisa complicada que você não sabe e você sai do vídeo, tu nunca vai aprender, monstro. Tem muita gente assim, aí tá muito difícil você sair do vídeo. Aí o vídeo tem lá, a retenção do vídeo assim, ó, pá, a queda. Por quê? Porque você tá acostumado só as pessoas falarem coisas que você já sabe. E se você abre um vídeo e a pessoa fala apenas o que você já sabe, você não evolui. Então não sai do vídeo se eu te falar uma coisa que você não sabe. Do contrário, você não vai conseguir evoluir. E a minha meta aqui é fazer você crescer, fazer você evoluir enquanto estudante de redação. Principalmente se você quiser vestibulares mais concorridos, a exemplo de medicina. Por exemplo aqui, ó, olha só uma coisa que eu ensino para os meus alunos da Master. A Master é minha turma focada em medicina, tá? Sim, eu tenho uma turma de redação de linguagens específica para quem quer fazer faculdade de medicina, que é a Masterclass Enem. Já está com as inscrições abertas.
Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Eu sei que a luta para quem quer fazer faculdade de medicina é diferente. A guerra é diferente. Eu sei que quem quer fazer medicina não pode falhar, ou tem que falhar menos do que os outros. Então, por isso que eu abri essa turma especificamente focada nisso. Então, tem essa opção para você aí na descrição do vídeo, certo ou não? Beleza. Esse aqui, então, é um exemplo de uma estrutura de introdução que eu passo lá para a galera, tá? Dentro da introdução, eu tenho uma abordagem, e essa abordagem, ela parte por 3 etapas aqui, ó. Essas 3 estruturas aqui, ó. Beleza, perfeito. Dentro da introdução tem a tese e eu tenho a antecipação argumentativa. Essa é a estrutura. Só que a estrutura básica que você tem que se preocupar quando estiver começando a estudar é introdução, desenvolvimento e conclusão. Depois você vai ter que se preocupar com a estrutura interna da introdução, a estrutura interna do desenvolvimento e a estrutura interna da conclusão. Ah, mas eu uso modelos de redação. Óbvio, monstro, o seu modelo de redação, ele é um acelerador de estrutura. Todo modelo, ele tem uma estrutura. O modelo é uma estrutura. Só que se você não entende a estrutura interna, você sempre vai ficar refém do seu modelo que outra pessoa criou. Eu tive uma aluna no ano passado, não vou dizer o nome aqui, né? Para não expor, senão vou tomar um processo. Ela falou assim, eu fiz a redação usando modelos que uma amiga usou, ela tirou 920 e eu usei e tirei 460. Por quê? Porque você está estudando com um modelo que não deu certo, monstro. E se você coloca o teu ano de preparação no modelo que você não sabe a procedência, não sabe se é bom ou se é ruim, você está se ferrando todo. Não adianta, tá se enganando, tá se sabotando, não tá sabendo estudar. Beleza. E depois eu aprendo os melhores conectivos para a redação. Tá? Você vai aprender os conectivos para começar essas 3 partes, os conectivos. Aqui você vai saber quais são os melhores. E lembrando, os conectivos eles têm que ser operadores argumentativos. Aqui é a parte que você sai do vídeo. Por que você sai do vídeo? Porque você já ouve a palavra operadores argumentativos, você já fica já meio boladinho e meio boladinha. E assim, é muito difícil. Calma, monstro. Ó, tô na segunda parte. Lembrando que as partes mais importantes são essas, a quinta, a sexta e a sétima, beleza? Beleza. Depois que você estuda a estrutura, você vai começar a estude. Depois que você fica ali, entende um pouquinho da estrutura, você vai começar a estudar os repertórios que você vai utilizar nas 3 partes, tá? Quais são as 3 partes que precisam de repertório? A introdução precisa de um repertório, o desenvolvimento 1 precisa de um repertório e o desenvolvimento 2 precisa de repertório. Beleza, perfeito. A conclusão não pode ter repertório, não precisa de repertório, não tem lugar para botar repertório na conclusão da redação do Enem, certo? Os repertórios, você tem que saber estudar de forma estratégica. Como é que a galera estudava antigamente? Decoravam 40 milhões de repertórios e na hora não sabia nenhum para colocar. Como que eu faço hoje com os meus alunos da Master? Para cada tipo de argumento, eu tenho um repertório específico. Então, para falar sobre desigualdade, eu uso esses repertórios aqui. Para falar sobre egoísmo, eu uso esses. Para falar sobre maldade humana, eu uso esses 2. Ou seja, na minha aula, a gente sempre trabalha com uma lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 repertórios no máximo. Então, o ano inteiro a gente fica ali trabalhando esses 8 repertórios, porque eles estão alinhados com cada argumento. Por quê? Não adianta você aí ficar na internet pesquisando 40 milhões de repertórios, se no dia da prova você não vai conseguir memorizar ou não vai conseguir mobilizar esses repertórios de forma estratégica. Então, a minha sugestão real e prática para você: não seja repertório maníaco, não seja um cara que é vou pegar uma frase e vou anotar frase. Tem um caderno de 40 milhões de frases. Não vai adiantar, porque ou você não vai memorizar essas frases, ou vai ter tanto conteúdo que você não vai saber utilizar. Existe uma teoria chamada paradoxo do conteúdo. Quanto mais conteúdo você acumula, menos você lembra. E quanto menos você lembra, mais fica ansioso. E quanto mais você fica ansioso, menos você lembra. E gera um círculo de ansiedade. A gente chama isso de paradoxo do conteúdo. Isso acontece muito aqui no YouTube. A galera vê lá 40 milhões de vídeos no YouTube, 40 milhões de criadores de conteúdo. Só que na hora de fazer redação não sai nada, porque você seguiu 40 milhões de pessoas e não conseguiu evoluir de jeito nenhum. Então aqui no meu canal e no meu curso, eu vou te explicar mastigado, passo a passo, o detalhe. E se você tá gostando desse vídeo, está aqui mais de 10 minutos, está gostando, então já deixa teu like e se inscreve no canal. Por quê? Porque aqui eu coloco conteúdo real, raiz,
para você evoluir muito na sua redação do Enem. Depois que você estuda os repertórios, você estuda os argumentos. A mesma coisa para os argumentos. Os argumentos também, você vai estudar uma lista de argumentos clássicos que servem para vários temas. E aqui no meu livro, O Guia da Redação Nota 1000, eu ensino para a galera a técnica DEMOAI de argumentação. Se você já tem esse livro, você já sabe. Então, é a técnica DEMOAI de argumentação. Perfeito. Essa técnica é muito boa porque para cada argumento do DEMOAI, desigualdade, egoísmo, maldade humana, eu tenho um repertório. Então, tá muito ligado. O argumento é o desigualdade, o repertório é o Amartya Sen. O argumento é maldade humana, o repertório é a Hannah Arendt. Tô vendo você dando print nesse vídeo, né, monstro? Tá dando print do vídeo! Se você tava dando print do vídeo, comenta aí. Tava dando print, caraca, me pegou no flagra. Beleza. Depois que você estuda os argumentos, aí você estude a proposta de intervenção, porque ela é muito importante, beleza? E na proposta de intervenção, você tem que dar solução para argumento 1 e argumento 2, beleza? Não pode deixar a tua proposta sem essa solução. Então se preocupe nisso. Eu vejo muita gente começando a estudar pelas competências. Aí vai lá, estuda a competência 5 e não sabe que a competência 5 tem uma estrutura. Por quê? Se você inverte a ordem desse estudo aqui, você está se ferrando todo. Depois que você estuda a proposta de intervenção, aí agora vem as partes que eu considero cruciais e que fazem diferença para um estudante médio para o estudante top. Qual estudante médio? Aquele que tira nota média, entre 700, 800, 900 na redação. Média. Ah, mas 900 é uma nota muito boa. Sim, beleza. Mas 700, 800 é uma nota ali, às vezes, insatisfatória para um curso de medicina. Que a medicina tem que tirar entre 920, 940, 1000 na redação, 980. E para você conseguir sair de uma nota 900 e para a nota 1000, que é eu ia falar, tipo, é um intervalo de 100 pontos, esses 100 pontos, eles são diferenciais nesses dois traços que eu vou ensinar para você aqui agora. Ó, não tem como você tirar 1000 sem você ter uma análise profunda das competências. Estude as competências de forma profissional, ou seja, você vai estudar as competências como se fosse um doido, como se fosse uma pessoa tarada pelas competências. Ou seja, tu vai estudar no detalhe, não é só saber o que cada competência faz. Você vai saber exatamente quais são as regras cruciais das competências. E aqui no YouTube é muito difícil a gente ver aulas profundas de competência 1, por exemplo. E quais são essas... Como é que eu estudo a competência de forma profissional? Por exemplo, a competência 1. Você não gabarita a competência 1, por exemplo, se você não tiver uma inversão sintática, especificamente uma oração intercalada, uma vez, pelo menos no seu texto. Ou seja, se você não sabe dessa regra, você não está estudando as competências de forma profissional. Não é para estudar de forma superficial, é para estudar de forma profissional. E a última, e na minha opinião, o que faz a diferença realmente para tirar o 1000 é foque nos detalhes. Quais são esses detalhes? Os detalhes básicos, os detalhes não são básicos, né? Os detalhes importantes para tirar o 1000. Eles diferenciam quem tira 900 do 1000. Às vezes, você já tira 900 na redação, mas por não conhecer esses detalhes, você não consegue a sua nota 1000. Que detalhes são esses? Por exemplo, o próprio detalhe aqui da inversão sintática, o uso dos travessões, como é que eu faço um tópico sentencial, não é tópico frasal? O que é uma oração intercalada? O que é um verbo irregular? O que é uma lacuna argumentativa, por exemplo? O que é um falso desenvolvimento? Quais são os operadores argumentativos melhores? Quais são as regras que o Enem não curte? Quais são as alterações de correção que o Enem pode ter, o que o corretor às vezes é maníaco e não gosta? Então, detalhes importantes. Mas não adianta você começar estudando pelos detalhes, porque não adianta você buscar fazer uma oração deslocada, uma oração intercalada, se você não faz o básico, que é começar estudando as duas partes, a estrutura. Não adianta você não entender... tentar estudar as lacunas argumentativas se você não estudou primeiro os argumentos, não faz sentido. Então você tem que estudar nessa ordem aqui mastigadinha que eu passei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos, então, para você começar a estudar redação para o Enem. Tu gostou? Eu também gostei muito desse vídeo. E agora eu vou deixar um outro vídeo muito, muito bom de sugestão aqui para você melhorar a sua redação ainda mais. Toca nele e continua vendo e tamo junto.